Eu sou Débora Schalk, advogada e presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo. Neste primeiro episódio da série de programas sobre seguro, nós vamos tratar do contrato de seguro, seus elementos e alguns princípios fundamentais. O contrato de seguro é um contrato típico, disciplinado pelo Código Civil em seus artigos 757 a 802. Nos termos do artigo 757, pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. Portanto, a partir deste artigo, nós podemos extrair alguns elementos do contrato. A garantia. A garantia é a obrigação central da seguradora perante o segurado. Diferentemente do que muitos pensam, a seguradora não assume uma obrigação de pagamento, mas sim de garantir e proteger aquele bem numa situação de sinistro. Portanto, ela só vai se transformar numa obrigação de pagamento se aquele risco se materializar e se configurar um sinistro. Ocasião em que a seguradora, após regular esse sinistro e liquidar os seus valores, vai disponibilizar, então, o valor da indenização ao segurado. Vem daí a aleatoriedade do contrato de seguro, ou seja, não necessariamente o sinistro vai ocorrer. O segurado pode contratar a apólice e renovar essa apólice por anos e, muitas vezes, por sorte, ele não vai passar pelo infortúnio de ter o sinistro e, portanto, receber qualquer tipo de indenização. O interesse legítimo. O interesse legítimo é a vinculação do segurado àquele bem, àquela coisa. É necessário que ele tenha uma necessidade, que ele tenha uma vinculação econômica com aquele bem, de modo a ter interesse em protegê-lo. Este interesse legítimo, ele visa coibir, evidentemente, que o segurado contrate o seguro de forma indevida. Se ele não tem interesse sobre o bem, evidentemente, ele vai contratar para obter uma vantagem com o contrato. O risco é o evento de natureza futura e incerta que, uma vez materializado, configura o sinistro. E, por fim, vamos falar do prêmio. O prêmio é a contraprestação que o segurado paga à seguradora por esta estar assumindo o risco em seu lugar. Há muita confusão entre o termo prêmio e o termo indenização. O prêmio é, portanto, o pagamento do segurado à seguradora e a indenização é aquilo que ela vem a pagar no caso de um sinistro. Há muita confusão desses conceitos, inclusive em algumas decisões judiciais. Vamos agora tratar de alguns princípios fundamentais do contrato, abrindo com a boa-fé. A boa-fé no contrato de seguro está prevista no artigo 765 do Código Civil. E o legislador, ele deu uma grande relevância à boa-fé, falando em mais estrita boa-fé. O artigo 765 fala da mais estrita boa-fé que deve ser observada entre seguradora e segurado, tanto na fase pré-contratual quanto na fase contratual. E por que esta importância tamanha da boa-fé, embora seja um princípio relevante e que também deve prevalecer nos contratos do Código Civil em geral, no seguro ela assume esta potencialização, porque o segurado, a seguradora, na verdade, ao aceitar o risco, ela vai se basear nas informações prestadas pelo segurado. Então, ela precisa confiar naquilo que o segurado está informando. Porque a partir dali ela vai avaliar o risco, ela vai estabelecer o valor do prêmio e vai emitir a apólice com determinadas coberturas e, eventualmente, determinadas exclusões de risco.
Portanto, se o segurado, ao prestar essas informações, ele omite fatos, ele não é verdadeiro, isso vai criar um desequilíbrio inicial na relação contratual, porque o prêmio pago e o risco assumido pela seguradora foram estabelecidos de forma desproporcional. E o segurado que age contrariamente à boa-fé pode sofrer sanções no âmbito civil que podem levar, inclusive, à perda da garantia contratada. De acordo com o mutualismo, os segurados contribuem para a formação de um fundo mútuo, que é gerenciado, administrado pela seguradora e da onde saem os valores para pagamento das indenizações quando devidas. Portanto, todos os segurados contribuem e o risco muitas vezes se materializa para uns e não para outros, mas todas as indenizações vão sair deste fundo, o que implica numa socialização dos riscos. Portanto, quando a gente pensa em seguro, nós devemos pensar de uma forma coletiva, né, e não individualmente. Muitas vezes este desconhecimento do mutualismo pode levar a situações de distorção do contrato de seguro, a exemplo de algumas decisões judiciais que determinam o pagamento de indenizações mesmo quando não previstas claramente nas apólices. Este pagamento indevido, ele pode, por um lado, parecer justo aos olhos do judiciário, porque beneficia muitas vezes um segurado, um consumidor, uma pessoa física, mas, por outro lado, ele está prejudicando toda a coletividade de segurados que contribuem para o fundo mútuo. O artigo 768 trata de um outro princípio fundamental, que é o do absenteísmo, ou do não agravamento do risco. De acordo com este princípio, o segurado deve se abster de praticar qualquer ação ou omissão que possa agravar o risco subscrito pela seguradora. O princípio da pulverização dos riscos. Este princípio, na verdade, determina que a seguradora ela se associa a outras seguradoras e resseguradores para assumir determinado risco que exceda o seu limite técnico e de responsabilidade. Ou seja, quando a seguradora assume um risco de valor alto ou uma massa de riscos, ela precisa compartilhar, se associar a outras seguradoras em co-seguro. E muitas vezes também, o que é bastante comum, é a cessão desses riscos a um ressegurador. Então, este ressegurador, por sua vez, faz a cessão a outros resseguradores, criando-se assim uma cadeia de riscos, cada empresa com a sua parcela. No momento do sinistro, evidentemente, a seguradora que emite a apólice, que é a líder, digamos assim, vai se responsabilizar perante o segurado, mas todas essas outras empresas vão administrativamente ressarcir a eventual quantia que ela disponibilizar no caso de sinistro. Por fim, vamos tratar do princípio indenitário, que é o princípio segundo o qual ninguém pode obter lucro ou vantagem com o seguro. Este princípio está disposto no artigo 778 do Código Civil e ele é bastante relevante na medida em que, se o segurado violar este princípio, ele pode estar caracterizando uma ação de má-fé e uma fraude contra o seguro. Portanto, a seguradora, ao regular um sinistro e liquidar, ela deve pagar ao segurado efetivamente o prejuízo, aquilo que ele perdeu. Isso em razão da própria natureza do contrato, que é uma natureza de ressarcimento, ou seja, o contrato de seguro visa restituir o segurado ao estado que ele tinha antes da ocorrência do sinistro. Bem, esses são os princípios fundamentais do contrato. Por hoje é só. Muito obrigada.